Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 46. Dia de festa, mês de festa, é um momento festivo de celebração, de expectativa, não só no seu coração, mas no coração da igreja também, pensando o que tem aí para frente, o que Deus guarda para a igreja do Ipiranga. E eu acredito que esse texto tem muito a nos ensinar nessa ocasião de celebração. Salmo 46, nós vamos ler todo o Salmo. Eu peço que você ouça e acompanhe a leitura da palavra de Deus com muita fé e expectativa no seu coração. Salmo 46 diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, ore por você, ore por mim. Peça que Deus, em sua graça, fale conosco nesse momento. Vamos orar. Senhor, o nosso coração está cheio de alegria por tudo que já aconteceu neste culto. Pelas orações, pelos louvores, pelas manifestações da Tua graça sobre nós. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela celebração de 13 anos de organização dessa igreja. Obrigado por essa história marcada pela misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor. E agora, Deus, com a mesma alegria, com a mesma expectativa, nós queremos ouvir a Tua palavra, que é santa, viva e eficaz. Nós cremos que a Tua palavra é poderosa para transformar o nosso coração, para reordenar os afetos do nosso coração, para colocar a nossa vida na rota correta. Mas também entendemos que nós não temos a capacidade necessária para entender as verdades da Tua palavra sem a ação do Teu Espírito. Por isso, humildemente nós pedimos: dá-nos a graça de entendermos a Tua palavra, ilumina a nossa mente. Como diz o apóstolo Paulo, abra os olhos do nosso coração, para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei. Mas pedimos também mais do que mero conhecimento e entendimento, que o nosso coração acolha a Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E enquanto a Tua palavra for exposta, que o Teu Santo Espírito aplique profundamente em nosso coração. Porque só o Senhor conhece cada necessidade aqui. O que cada um traz em seu coração. As angústias, as incertezas, os medos, as expectativas. O Senhor conhece cada um individualmente. Por isso, com graça, com misericórdia, apesar de nós, fala conosco, Senhor. Glorifica o Teu Filho neste momento. E nos abençoa, Senhor. Dá-nos a graça de sairmos daqui Te amando mais. Saímos daqui com o coração mais inclinado ao Senhor, mais desejoso de Te servir. Ajuda-nos. Glorifica o Teu nome na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua relação com o medo? Você é alguém medroso? Você tem medos no seu coração? Eu sei que essa pergunta
gera uma reação quase que imediata que, olha, eu até tenho medo, mas medroso eu não sou. Tenho muitos medos, em todas as áreas da vida, que carrego há anos, mas medroso eu não sou. Eu acredito, irmãos, que se a gente for sincero, a gente deve admitir que nós temos mais medo do que a gente gostaria. E eu não sei como que você lida com o medo no seu coração. Mas eu sei que eu já passei alguns medos que paralisam, medos que congelam, medos que te fazem perder o chão. E quando você passa por situações que geram medo no seu coração, você carrega marcas e influências desse evento. Por exemplo, recentemente, um dos medos maiores que eu passei na vida foi no nascimento do meu filho, o Miguel, mais velho. O Miguel estava com 36 semanas, estava com quase 4 quilos. E por conta disso, o obstetra, juntamente com a gente, entendeu que seria melhor que induzíssemos o parto natural. Pela recuperação da minha esposa e por todos os benefícios de um parto natural. Então, a Nicole foi internada no dia 27 de junho de 2022 e logo pela manhã iniciou-se o processo de indução do parto. Depois de 24 horas, não teve quase nada de dilatação, então o médico nos procurou e disse, olha, vocês podem tentar mais algumas horas, mas a bolsa já está rompida. Então, o ideal é que vocês agora sigam para a cesárea. E a minha esposa não queria que o nascimento do Miguel fosse com cesárea, por uma série de questões. Mas nós tivemos alguns minutos para decidir, nós oramos lá no quarto e pensamos, vamos encarar, vamos para cima. O que importa é ter o Miguel no braço. Às 21h30 do dia 28 de junho, a Nicole entrou no centro cirúrgico, numa maternidade aqui em São Paulo, uma ótima maternidade em São Paulo. E o ambiente estava maravilhoso, a equipe estava sorridente, minha esposa preparou uma playlist para a hora do nascimento do Miguel, eles colocaram a playlist, um momento maravilhoso, lindo. A Nicole sorridente, eu com o coração cheio de expectativa. Então a equipe preparou a Nicole, pediu para que ela se colocasse na posição correta, para que a anestesia, a RAC fosse inserida, e tudo certo. A anestesista se aproximou da minha esposa e disse, olha, eu vou começar o procedimento, então a sua perna vai começar a queimar, logo depois que eu inserir a anestesia. E tudo bem. A anestesista então foi inserir a RAC, a anestesia, e ela não encontrou o ponto certo. Então ela tentou uma vez, não conseguiu, pediu para minha esposa se ajeitar, a Nicole se ajeitou, ela tentou uma outra vez e não conseguiu de novo. Ela pediu mais uma vez para que a Nicole se ajeitasse, tentou uma terceira vez e não conseguiu. Então ela perguntou para minha esposa, você tem algum problema de coluna, escoliose, alguma coisa assim? Minha esposa disse, olha, até onde eu sei, não tenho. Então acho que é a minha mão, disse a anestesista. Chamou um outro companheiro, um anestesista, e disse, olha, tenta você. E ele tentou uma vez, não conseguiu. Tentou uma segunda, uma terceira e uma quarta. A cada picada você imagina a dor que a minha esposa sentia. Especialmente você, minha irmã, que já fez uma cesárea. Eu só imagino como deve ser essa dor. A essa altura, o ambiente na sala começou a mudar. Ao invés de sorrisos, ao invés de um clima leve, eu comecei a sentir a tensão na equipe médica. Comecei a sentir a tensão na cara da minha esposa, que a essa altura já tinha as lágrimas rolando de dor. Mas ela muito forte, nem se mexia. Veio então um terceiro anestesista. E o terceiro tentou talvez 5 ou 6 vezes. Não conseguiram. Veio um quarto anestesista. E o quarto anestesista trouxe um equipamento de ultrassom móvel. Mapeou as vértebras da minha esposa, marcou com uma caneta especial. E depois desse procedimento disseram, não, agora vai dar certo. Tentaram várias vezes e não conseguiram. Chamaram então o anestesista-chefe do hospital. Um dos profissionais mais renomados em São Paulo, quiçá do Brasil.
Talvez por ser chefe, ele tentou mais vezes e não conseguiu nenhuma. Depois de 1 hora de procedimento, 1 hora de tentativa de colocar anestesia na minha esposa, ela pediu assim: vocês podem parar um momento, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, para um pouco, deixa eu respirar. E durante todo o processo eu estava de mão dada com ela, falando: amor, vai dar certo, e tentando transmitir força para ela. Mas por dentro do meu coração já estava quebrado. Quando ela pediu um tempo, eu me aproximei do obstetra, que cuidou de todo o processo da gravidez, e disse: doutor, a minha esposa está sofrendo demais, não tem nada que pode ser feito, e agora? E ele disse assim: Diego, agora que já começamos, só tem 2 opções, ou a anestesia entra, ou a gente parte para a anestesia geral. E eu não queria anestesia geral, porque tem riscos. E ainda que tudo desse certo, minha esposa ia perder a chance de ver o Miguel nascendo, de pegar a criança no braço. Então eu voltei, dei a mão para minha esposa e ela disse assim: amor, tem alguma coisa acontecendo com o Miguel, ele está chutando de um jeito diferente, ele está mexendo de um jeito diferente, eu acho que ele está sofrendo. E aí, depois de alguns minutos, 4 ou 5 minutos, iniciou-se novamente o processo. O anestesista-chefe tentou 2 vezes e disse assim: gente, não dá, não conseguimos. Vamos partir para o outro procedimento, que seria a anestesia geral. Irmãos, nessa hora, eu tive medo. Medo de perder minha esposa, medo de perder meu filho, medo de acontecer alguma coisa. E depois eu te conto o final da história. Aprendi com Netflix. Mas essa situação gerou em mim medos em relação ao Miguel. Todo pai fresco tem medo, não é verdade? Mas com isso o medo potencializou. Então eu perdi as contas de quantas vezes eu fui no berço do Miguel ver se ele estava respirando. Cansei de ir para o quarto do Miguel, depois de ver na babá eletrônica ele com um paninho no rosto e pensando que ele ia se afogar no paninho. Medos, medos e medos. Eu acho que talvez você nunca tenha passado um medo assim, nesses termos que eu estou descrevendo. Mas uma coisa eu sei, você já passou por medo. E talvez aqui agora você está com medo. Medo em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação à sua saúde, à sua vida financeira. Medos em relação ao seu próprio coração, às batalhas internas que você tem enfrentado, que ninguém sabe. Medos. A nossa experiência enquanto seres humanos é uma experiência de medo. Já dizia o teólogo Tim Keller que o sentimento mais primitivo do ser humano é o medo. Tanto que, quando uma criança nasce, ela chora, não porque está insatisfeita, porque está revoltada por ter saído do seu habitat natural, não é por raiva, mas é por medo provavelmente. Medo porque ela foi retirada do seu ambiente, não sabe o que está acontecendo, sente frio e chora. Nós temos medo. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado O Medo. E nesse poema ele fala assim, em certo trecho: em verdade, temos medo. Fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. Irmãos, nós temos medo. Então eu sei que se você é ser humano como eu, você teve, tem e terá medos. E eu não sei qual é o seu medo, mas talvez o mais importante para nós seja responder a seguinte pergunta: como é que a gente enfrenta os medos? Fugindo dos clichês da autoajuda, dos clichês motivacionais, como é que a gente de fato vence os medos ou encara de frente os medos? Eu creio, irmãos, que a palavra de Deus tem resposta para nós. E de modo especial, esse salmo é resposta de Deus para nós. Salmo 46 é uma música, um poema que foi escrito provavelmente mais ou menos 700 anos antes de Cristo, em celebração a uma vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos, talvez a invasão
ocasionada por Senaqueribe, rei da Síria. Esse poema é a vitória de Deus sobre os inimigos, mas a vitória de Deus sobre o medo do seu povo. Um povo amedrontado, um povo temeroso, mas em Deus, um povo vitorioso. Então, através dessas estrofes, o texto nos ensina, de forma geral, que o jeito certo de encararmos o medo é mudando o nosso enfoque. É reajustando o nosso olhar. Ao invés de olharmos para os medos, para os problemas, para as circunstâncias, olharmos para o Senhor. E olhando para o Senhor, nós veremos os problemas, os medos da perspectiva correta. Então, pensando no Salmo 46, eu quero responder hoje a seguinte pergunta: como é que olhar para Deus nos ajuda a enfrentar os nossos medos? Como é que olhar para o Senhor nos ajuda a enfrentar os temores da vida? E em primeiro lugar, irmãos, o texto nos ensina a seguinte verdade: porque Deus é, nós podemos confiar. Porque Deus é, nós podemos confiar. Veja comigo novamente os versículos 1 a 3, o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui nós temos o primeiro grande bloco desse texto, a primeira imagem que é retratada para nós. E essa imagem é uma imagem de caos natural. O mar bravejando e a terra se esfacelando. Nós temos aqui a imagem da terra tremendo e do mar. O mar no Antigo Testamento, irmãos, é uma imagem poderosa. Uma imagem que é usada para vários sentidos. Por exemplo, muitas vezes exércitos inimigos eram simbolizados pelo mar. No caso de Senaqueribe, por exemplo, imagine você acordar, olhar para a sacada e ver 185 mil homens armados em frente à sua cidade. Um mar de gente. Então o mar simboliza os inimigos do povo de Deus. Mas o mar também, em alguns textos, é usado para simbolizar caos. Caos político, caos social, caos moral. Em outros textos, o mar é usado para expressar dificuldades extremas da vida. No Salmo 69, o texto fala que as águas subiram até o meu pescoço. Então, no Antigo Testamento, falou de mar, normalmente é coisa ruim. Normalmente é uma coisa perigosa, ameaçadora. O texto fala para nós dessas águas turbulentas. E o texto fala de montes se abalando e se jogando no seio dos mares. Então imagina a seguinte cena, para contextualizar. Imagina que você esteja em uma praia, as praias do litoral de São Paulo, sentado na cadeira, suco de limão, camarãozinho, curtindo o sol, e aí de repente você começa a sentir um tremor. Você olha para o seu copo cheio de suco de limão, o copo está tremendo, você acha aquilo estranho, e aí você olha para trás, para as montanhas que ficam normalmente atrás, né, a Serra do Mar, e você percebe um tremor violento acontecendo, e grandes pedras rolando e indo em direção à praia que você está. Você entra em desespero e você diz: olha, parece que a única chance é eu entrar no mar e começar a nadar o mais longe possível. Só que aí quando você se vira da montanha para o mar, ao invés de um mar acolhedor, você vê um enorme tsunami vindo à sua direção. É essa a imagem. As montanhas se desfazendo e o mar revolto vindo contra você. Como é que você se sentiria num cenário assim? Desesperado. Faria a oração de entrega. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vou embora, acabou. É essa circunstância de medo, de desespero. E é nessa circunstância, nesse cenário caótico, que o salmista diz: no meio do caos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A imagem de refúgio aqui é de abrigo, de proteção. Imagine que nesse cenário de mar com tsunami e tremor nas montanhas, houvesse um lugar que você pudesse entrar e nada te abalar. Nem as pedras te atingirem, e nem o mar te afogar.
um abrigo perfeito, seguro. Essa é a imagem que o texto passa para nós. Ele é refúgio e fortaleza. Fortaleza aqui tem dois sentidos: é a fortaleza que nos abriga, mas é aquele que nos dá força. Porque imagina, o tsunami chegando, a pedra rolando, a perna trava. E aí Deus é aquele que fortalece a pessoa para correr para o abrigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, socorro sempre disponível, socorro sempre suficiente, socorro sempre à disposição quando alguém clama. Socorro bem presente nas tribulações. A expressão hebraica usada aqui traduz uma coisa apertada, estreita. Tanto que a versão grega dessa palavra hebraica traz a ideia de estrangulamento. Uma coisa que te estrangula. Uma coisa que faz você perder o ar. Uma coisa que mata você em pouco tempo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Por isso, nós não temeremos. Nós não temeremos, mesmo que o que é estável na vida se torne instável. Veja que o texto fala de terra se transtornando e monte se jogando no meio do mar. Monte no Antigo Testamento é sinônimo de coisa estável. Lembra do Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Montanha, monte no Antigo Testamento é sinônimo de estabilidade. Só que aqui o que é estável não é mais. O que era estável deixou de ser. Mesmo nesse caos, Deus continua sendo refúgio e fortaleza. Você há de convir comigo que tem coisa na nossa vida que é estável, não é? Casamento, família, talvez seu emprego, talvez sua saúde. Algumas áreas da sua vida você tem como certas, você tem como estáveis. Agora imagina se essas áreas que para você são estáveis se tornarem instáveis do dia para a noite. Se isso acontecer, ainda que a reação do coração seja desespero, o Senhor não muda. Ele continua sendo refúgio e fortaleza. Mas nós não temeremos, ainda que o que é instável fique ainda mais instável, porque o texto fala aqui para nós das águas turbulentas. E mar nunca foi sinônimo de uma coisa estável. Mar é instabilidade. Agora, imagina o que é instável ficar pior ainda. Pastor, que cenário ruim que o salmista está pintando aqui. Exatamente. É um cenário caótico. Ele está exagerando para mostrar para nós uma verdade. Ainda que tudo dê errado, ainda que tudo fuja do controle, Deus é inabalável. O texto fala, Deus é. Não é só que Deus está, é que Deus é. No meio do que é instável, no meio do caos, Deus é. Eu não sei como está a sua vida, mas eu queria que você se lembrasse nessa noite que o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele sempre vai estar ao seu lado. Ele sempre vai ser o Deus Todo-Poderoso. Deus não muda. Deus permanece o mesmo. O nosso erro, irmãos, é colocarmos a nossa segurança nas circunstâncias da vida. Nosso erro é achar que o nosso dinheiro, a nossa saúde, a nossa família, o nosso emprego, a nossa inteligência, essas coisas são a fonte da segurança. Quando você coloca a sua segurança nessas coisas, você está embasando, fundamentando a sua vida na areia, para usar a linguagem de Jesus. Você quer enfrentar o medo da forma correta? Lembre-se de que, porque Deus é, você pode confiar. Tudo muda, Deus não. Tudo passa, Deus não. Porque Deus é, você pode confiar. Mas em segundo lugar, irmãos, há uma outra lição que esse texto nos mostra.
E essa lição está nos versículos 4 a 7. E a lição é: porque Deus está, nós podemos nos alegrar. Em primeiro, porque Deus é, nós podemos confiar. Segundo, porque Deus está, nós podemos nos alegrar. Veja comigo os versos 4 a 7. O texto diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui nós temos uma mudança de cenário. Nos versos 1 a 3, a imagem é o caos natural. Aqui nós temos a imagem de uma cidade sitiada. Uma cidade que está cercada de inimigos. O texto fala aqui da cidade de Deus, e essa é uma referência a Jerusalém, a cidade santa onde ficava o templo, onde a presença de Deus se manifestava. Mas o cenário aqui é essa cidade santa, Jerusalém, ameaçada, tanto que no verso 6 nós temos as nações bramando, gritando, os reinos se abalando. E aqui, irmãos, provavelmente é uma referência à invasão ou ao cerco de Senaqueribe, que aconteceu em 701 a.C. Como eu disse a vocês, o texto fala que Senaqueribe levou 185 mil homens às portas de Jerusalém e cercou a cidade. E ele dizia através do seu mensageiro: não adianta clamar a Deus, não adianta vocês pedirem ao seu Deus. Será que os outros deuses das outras nações livraram as nações? Não. Por que é que com vocês vai ser diferente? E você pode ler isso lá em 2 Reis 19, em 2 Crônicas 32, em Isaías 36, 37. Você pode ler depois na sua casa a história de Senaqueribe e como o povo de Deus lidou com isso. Agora é interessante que no meio desse cenário de uma cidade sitiada, o texto fala de água. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse? Que história é essa de cidade sitiada e rio que alegra? Qual é a lógica? E aí eu pergunto para você, isso aqui é pergunta de escola bíblica dominical, geografia bíblica. Qual é o rio que corta Jerusalém, que passa no meio da cidade? Rio Jordão? Rio Tigre? Rio Eufrates? Rio Pison? Resposta certa é: nenhuma das anteriores. Não tem rio que corta Jerusalém. Nunca teve. Então, o que está acontecendo aqui? Pense que, quando um exército sitiava uma cidade, uma das primeiras coisas que eles faziam eram fechar as fontes de água. Fechar os poços e assim por diante. Porque uma cidade sem água, há 3.000 anos atrás, 2.700 anos atrás, em pouquíssimo tempo, começaria a ter fome, doenças, morte. E então era uma forma fácil, rápida e eficaz de acabar com uma cidade. Era só fechar as fontes. Então o texto fala para nós que quando Senaqueribe chega em Jerusalém, o rei Ezequias, já se preparando para essa invasão, ele fecha todas as fontes de água. Mais ou menos assim: com isso vocês não vão matar a gente, eu vou fechar. Então Ezequias manda que todas as fontes de água ao redor de Jerusalém fossem fechadas. Mas ao mesmo tempo, o texto conta para nós em 2 Crônicas 32, que Ezequias constrói um aqueduto. Um aqueduto que desviava a água de uma das fontes para o meio de Jerusalém. Então, quando Senaqueribe chega em Jerusalém, as fontes estavam fechadas, mas por conta da genialidade de Ezequias, um aqueduto foi construído e uma fonte secreta, um rio secreto, continuava correndo na cidade. Então havia higiene, havia bebida, havia alimentação. Então, por mais que estivesse cercada, a cidade continuaria funcionando normalmente. É lindo você pensar nisso, porque essa imagem de um aqueduto secreto, trazendo água para a cidade, é usada aqui. No meio de um cenário caótico, de inimigos cercando o povo de Deus,
Há um rio, um aqueduto secreto, que traz vida e, portanto, traz alegria. Qual é o ensinamento para nós, irmãos? O ensinamento aqui é que o nosso Deus, ainda que nós estejamos no pior cenário, nunca vai cessar sua fonte de vida sobre nós. Nunca cessará a sua proteção e a sua bênção. Pastor, que fonte é essa? Bom, Jeremias vai dizer, o Senhor dizendo através de Jeremias, que o próprio Senhor é a fonte de águas vivas. Então o que o texto está dizendo para nós aqui, é que no meio de uma situação caótica, como se nós estivéssemos cercados por inimigos, a presença de Deus sempre continuará com a gente. Tudo dá errado, mas a nossa fonte secreta de alegria não é o dinheiro, não é a saúde, não é a estabilidade da família, é Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso. Já teve a chance de conversar com um crente fiel, passando por uma pindaíba terrível? Já teve a chance de conversar com alguém que está tudo dando errado? E tem um sorriso no rosto? E tem alegria no coração? E aí você pergunta para essa pessoa, o que está acontecendo com você? Recebeu a notícia do médico? Não. Ganhou na loteria? Não. O que aconteceu? Deus está comigo. Jesus não me deixa. Irmãos, eu estive recentemente, agora em outubro, em Guiné-Bissau, treinando alguns pastores lá, dando aula no seminário teológico. É de envergonhar nós aqui, cristãos brasileiros, aqueles irmãos passando por circunstâncias terríveis, com o coração cheio de alegria. Por quê? É essa fonte secreta aqui. É a presença de Deus. Não é o quanto de informação a gente tem na cabeça. Não é o quanto tempo de igreja a gente tem. É o quanto da presença de Deus nós temos. De intimidade com o nosso Deus nós temos. De caminhar com o Senhor que nós temos. O texto fala para nós que Deus está no meio da cidade. Deus é aquele que está em nosso meio. E por conta disso a cidade jamais será abalada. Deus ajuda a cidade desde antemanhã. Antemanhã aqui é a hora do nascer do sol. E na antiguidade, o nascer do sol era um símbolo da vitória do dia contra a noite, do bem contra o mal, da luz contra a escuridão. É como se o texto dissesse, tem hora que a vida parece escura, parece noite. Mas assim como o dia sempre vence a noite, o nosso Deus sempre cuidará de nós. Isso é certo. O nosso Deus nunca nos abandonará. E porque Deus está no meio da cidade, o texto fala que as nações gritam, as nações se agitam, os reinos se abalam. E imagina você, como eu disse, saindo da sacada de manhã, 185 mil homens na sua frente. Como é que o texto lida com essa situação extrema? Como é que Deus vence esse povo, esses inimigos? O texto fala para nós que o Senhor Deus dá uma palavra, e no romper da manhã, quando o povo de Deus olha para esse exército, os 185 mil homens estão mortos, caídos no chão. Nosso Deus, com a sua palavra, derrota exércitos. Com a sua palavra, Ele muda circunstâncias. Com a sua palavra, Ele renova corações. Não é a palavra do pregador. Não é a oratória do pregador. É a palavra de Deus que é poderosa. Já aconteceu com você isso? De ouvir a palavra de Deus e ela te atingir como uma flecha? O pastor Ion mostrou aqui a foto da congregação do Taboão. E eu me lembro que muitos anos atrás, eu ainda nem era o pastor da congregação, eu fui chamado para dar um estudo bíblico nessa congregação, e tinham 4 pessoas lá. Eu, o diácono que abriu a igreja, a esposa do diácono e o filho do diácono. E aí eu estava passando por uma fase muito difícil, batalhas internas terríveis, uma luta que eu estava enfrentando muito grande.
E aí eu cheguei lá e disse para esse diácono: Flávio, você vai ter que fazer a abertura do estudo bíblico, tudo bem? Aí ele disse: Diego, pelo amor de Deus, como é que eu vou tremer na base? Eu falei: rapaz, só tô eu, você e sua esposa aqui. Não, mas eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir sim. Aí ele foi. Aí ele foi na frente assim, tremia, irmão, mas tremia. Pensa no cara que tremia. Era eu, a esposa e a filha. E ele disse assim: boa noite, irmãos. Tremia. A gente está aqui para estudar a Bíblia. E gaguejava. E eu coloquei ele nessa situação também, não deveria ter feito isso. Mas ele gaguejava e tremia. Ele disse assim: eu queria só ler um texto aqui para a gente começar o estudo bíblico, né? E tremia, irmãos, tremia. Ele pegou a Bíblia assim: eu queria ler, irmãos, e gaguejava na leitura. Coitado. E ele abriu no Salmo 121 e com muita dificuldade ele disse assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Irmãos, foi uma leitura trôpega, gaguejante, nervosa. Mas aquela leitura entrou no meu coração como uma flecha, de um jeito. Meu coração foi quebrantado naquela hora, eu comecei a chorar. E eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo. E eu comecei a sentir a alegria de Deus entrando no meu coração. E a única coisa que eu conseguia pensar é: a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus com a sua palavra muda circunstâncias, muda corações, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Ele tem compromisso com a sua palavra, e a sua palavra não volta vazia, é o que diz a palavra de Deus. Deus está no meio da cidade. Talvez você está aqui hoje se sentindo como essa cidade aqui, cercada, na escuridão, cheio de inimigos, sem saída. Mas eu quero que você se lembre que, como diz o texto, Deus está no nosso meio. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus é chamado de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que caminha ao nosso lado, e Ele prometeu para nós: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E mais do que isso, irmãos, mais do que só promessa, Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Deus mora em nós através do seu Espírito, nós nunca estamos sozinhos. As dificuldades, os medos, o pecado, nunca tem a palavra final. Assim como o dia vence a noite, o nosso Deus sempre é vencedor. Aliás, foi numa manhã que a maior vitória aconteceu. Foi numa manhã que o nosso Senhor Jesus venceu a morte, o pecado, o mundo e o diabo. Ressurgiu vitorioso. Foi até os céus, à direita de Deus Pai, coroado de glória e majestade. Assentou-se à direita do Pai. E hoje governa soberanamente sobre tudo e todos, incluindo a nossa vida. Porque Deus está no nosso meio, nós podemos nos alegrar. No meio dessa bagunça toda que é a nossa vida, a gente pode se alegrar. Mas em último lugar, irmãos, o texto nos fala o seguinte, dos versos 8 a 10. Porque Deus faz, nós podemos descansar. Veja comigo os versos 8 a 11. O texto diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui nós temos um outro cenário. Dos versos 1 a 3, caos na natureza. Do 4 ao 7, uma cidade sitiada. Agora do 8 a 11, uma guerra acontecendo, um campo de batalha. E nesse último cenário, nós temos uma convocação dupla de Deus para os seus servos e para os seus inimigos. Deus chama os seus filhos a crerem, a se alegrarem, a descansarem, e Deus chama os descrentes ao arrependimento. O texto fala para nós: vejam as poderosas obras do Senhor. Ele põe fim às guerras até os confins do mundo. Você deve se lembrar que na antiguidade, acreditava-se que os deuses tinham ingerência sobre um local. Então o Deus do município de São Paulo cuidava de quem morava no município de São Paulo. Se você fosse para Santo André,
Você teria que adorar o Deus de Santo André, porque o outro Deus de São Paulo perdia a jurisdição. Era mais ou menos isso. Então aqui acreditava-se o seguinte: existem Deus de cidades, Deus de montes, Deus de vales, Deus de localidades. E se você sair da proteção local do seu Deus, você vai estar em maus lençóis. Só que aqui o texto fala que Deus põe termo à guerra até os confins do mundo. Deus não conhece jurisdição. Deus governa, controla, dirige todas as coisas em todos os lugares. Ele é o Senhor. Ele é o Deus de Jacó. E esses deuses também eram tidos como deuses de ataque ou deuses de defesa. Então imagina que você tivesse um exército bom. Defesa não era o seu problema. Então você adoraria o Deus do ataque, para poder arrebentar. Agora, se você fosse um exército menor, você deveria adorar o Deus da defesa, para ele te proteger. Se fosse mais ou menos, na dúvida, adora os dois. Agora o texto fala aqui que o Senhor quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo, instrumentos de ataque e de defesa. É como se Deus falasse: eu não só mando em tudo, eu faço o que eu quero e não encontro dificuldades. Arma de ataque, arma de defesa, eu quebro tudo, eu arrebento tudo. Eu sou o Todo-Poderoso. E aí, depois dessa descrição do nosso Deus como um guerreiro poderoso, o verso 10 encontra o que para nós é o ápice do texto, porque é a única vez que o Senhor fala diretamente, no versículo 10. E o texto fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. A palavra hebraica aqui para aquietai-vos é literalmente abaixem as mãos, larguem as armas, parem de lutar. E essa é uma mensagem para servos de Deus e para inimigos de Deus. Para os servos parem de lutar. Não é na força do braço de vocês, é no meu poder. Descansem na minha soberania e na minha onipotência. Agora, para os inimigos desista de lutar, você não vai ganhar de mim. Você não vai ganhar essa batalha. Então, se você está aqui hoje, você está rebelde contra Deus, desobedecendo a Deus, toma a tua linha. Você não vai ganhar essa batalha. Não tem como. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado. Irmãos, Deus é glorificado. Em tudo, Deus recebe a glória. E aí o texto termina dizendo que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque Deus faz, você pode descansar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós cremos que Deus pode fazer coisas inimagináveis. Deus tem poder para fazer o que ninguém imagina. Ele é soberano. Então eu não sei qual é a grande necessidade do seu coração, mas eu sei que Ele tem poder para mudar qualquer circunstância. E se não mudar a circunstância, mudar o seu coração na circunstância. Porque Deus faz o que Ele quer. Você pode descansar. Talvez depois de ouvir tudo isso você diga assim: pastor, eu entendi. Entendi que a gente tem que olhar para o Senhor, tem que ser crente bom, entendi. Mas a verdade é que, se eu for sincero, eu continuo com medo. Nada mudou. E agora? Sou um crente de segunda categoria? Será que eu sou crente? E aí eu quero dizer para você o seguinte: se você tem medo, angústia, temor, o teu Salvador te entende. Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, enfrentou angústias de morte. Podemos dizer que Ele sentiu medo, não só do castigo físico, mas da ira de Deus que seria derramada sobre Ele. O nosso Senhor entende o que é um coração cheio de medo. E Ele teve medo
para que você não fosse escravo do medo. Ele, o Todo-Poderoso, se submeteu ao medo, à angústia, para que você não fosse escrava do medo. Olhe para Jesus. Ele não só te entende, ele te fortalece. E aí você diz, mas pastor, então, se eu olhar para Jesus, eu nunca mais vou ter medo? Seria bom se fosse assim. Mas como a gente é ruim, como a gente é gente quebrada, o nosso coração vai ceder ao medo muitas vezes. Porque nós estamos em um mundo caído, em um mundo marcado pelos efeitos do pecado. Mas a boa notícia da palavra de Deus, irmãos, é que nós podemos ter esperança. Você percebeu que o texto fala de uma cidade aqui? A cidade de Deus, Jerusalém. Quero te lembrar que o relato da palavra de Deus se encerra com uma outra cidade. A Nova Jerusalém. A noiva do Cordeiro. E nessa nova realidade, onde Deus estará literalmente no nosso meio, fisicamente com a pessoa de Jesus em nosso meio, lá não haverá mais medo. Então, se você luta com medo, com ansiedade, com síndromes diversas, com traumas diversos, eu quero que você saiba que Jesus vai te ajudar até o seu dia final. Mas o nosso medo tem prazo de validade. Um dia o nosso Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Vai retirar do nosso coração todo medo, toda ansiedade, todo pesar. E não é à toa que o texto bíblico se encerra dizendo que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, tudo isso pode ser verdade para nós, porque o Senhor Jesus se colocou no pior caos em nosso lugar. O caos do castigo da ira de Deus. Ele se colocou na posição de pecador, de maldito em nosso lugar. Para que você fosse aceito, perdoado e transformado cada vez mais. A minha oração é que Deus enche o seu coração, não de espírito de temor, como diz o apóstolo Paulo, porque Deus não nos deu espírito de temor. Que Ele enche o seu coração de ousadia, de alegria, de temperança, de expectativa, de que a graça necessária para cada dia será dada. E sabendo que um dia o medo vai ser trocado pela graça do nosso Deus que se manifestará completamente em nós. Até lá, meu irmão, minha irmã, fica firme. Vale a pena servir o nosso Deus. Ele é o Deus dos exércitos que está conosco.